Bom, meu nome é Gustavo, eu tô aqui com o Gustavo Braga, Fernando Lima e o Henrique Albuquerque, e hoje a gente vai falar um pouco sobre o algoritmo de Watershed. Bom, então quais são suas aplicações? Vou explicar um pouco qual o problema que esse algoritmo resolve e por que que ele é tão útil. Então, imagine que tiramos uma foto preta e branca de vários comprimidos jogados sobre a mesa. Como eles estão encostados, seus contornos quase se confundem. Se quisermos contar quantos comprimidos existem ali, fica difícil até para a gente. Imagina para um computador. O Watershed foi criado exatamente para esse tipo de situação: separar objetos que aparecem grudados na mesma imagem. Para entender como ele faz isso, pense em transformarmos a foto em um mapa de relevo. Cada pixel claro vira um morrinho e cada pixel escuro um vale-fundo. Agora a gente abre pequenas torneiras imaginárias e essas são nossas fontes de água. A gente deixa essa água subir um pouco e quando duas poças vizinhas estão prestes a se juntar, a gente ergue uma mureta para que essas águas não se misturem. E aí no final, essas muretas formam linhas que contornam cada objeto. O resultado, como é mostrado na imagem, é o que o computador devolve a mesma foto, mas agora com fronteiras nítidas ao redor de cada comprimido. A partir daí, a gente consegue contar, medir um diâmetro e calcular a área desses comprimidos, sendo uma tarefa mais automática e precisa. Aqui está um exemplo na vida real, onde num projeto foi usado o algoritmo de Watershed para diferenciar glóbulos sanguíneos. E aí eu chego o porquê que isso é importante. Primeiro, porque economiza um trabalho humano, assim a gente não precisa desenhar contornos à mão, nem rotular milhares de imagens. E segundo, porque resolve problemas reais em muitas áreas. Então, na medicina, como foi citado anteriormente, e também eles usam para separar tumores de tecido saudável em exames de tomografia. Na indústria farmacêutica, ele é usado para contar cápsulas de remédio. No agronegócio, ele mede o tamanho de sementes e na inspeção industrial, ele encontra bolhas ou rachaduras em peças metálicas. Tudo isso acontece em questões de segundo e sempre do mesmo jeito, sem o cansaço ou a variação do olhar humano. Então, resumindo, o Watershed pega uma cena confusa, transforma luz e sombra em montanhas e vales, enche de água, ergue muretas imaginárias e com isso revela onde cada objeto realmente começa e termina. Isso é uma solução elegante, rápida e extremamente versátil para um problema que antes exigia muito esforço manual. Tá mutado. Exatamente. E algo interessante do Watershed é que ele existe a opção com marcadores, que pode ser tanto manualmente quanto automaticamente realizada. Então, caso você ainda queira um pouquinho de trabalho manual para deixar o algoritmo com um pouco mais de precisão, você pode colocar manualmente os marcadores. Caso sejam muitos pontos, você pode utilizar o automaticamente, modo automático. Bom, mas vamos entender um pouco mais do porquê ele é interessante e por que utilizar esse algoritmo no lugar de outros para o mesmo problema, né? Vamos continuar utilizando esse exemplo de problema que seriam diversos objetos grudados com abortos grudados um junto da outra. Bom, vamos começar com uma situação clássica comparando dois algoritmos diferentes. Bom, nas imagens seguintes, nós temos dois objetos que estão próximos, muito próximos um do outro, ou então até mesmo juntos, né, no mesmo local. Bom, na imagem da esquerda, a gente consegue ver o resultado da segmentação com threshold, que é uma técnica que utiliza o valor do pixel, só leva em conta o valor do pixel. Então, basicamente, ele tem a separação a separação do objeto é sutil e ele acaba agrupando tudo numa única região. Então, aqui nós temos um quadrado e uma bola que possui uma separação um pouco mais sutil e ele agrupa o quadrado todo em uma única região e a bolinha que está dentro dele também. Bom, já na imagem da direita, a gente tem aqui uma estado da segmentação com watershed e, como vocês podem perceber, ele consegue identificar aqui o limite exatamente entre objetos, mesmo quando eles estão encostados um no outro, o que não ocorre no threshold. Bom, isso ocorre porque o watershed ele considera a forma e a topologia da imagem e os marcadores que guiam o algoritmo para cada região de interesse. O Fernando vai explicar isso um pouco melhor lá mais à frente, mas é mais ou menos esse o, o raciocínio que ele segue, né? Vai subindo o nível da água até, como vocês podem ver aqui na imagem, no A tem o nível da água lá embaixo e vai subindo até chegar no D, que possui só o contorno. Deixa eu passar o slide, Vias. Bom, vamos agora comparar ele com alguns outros tipos de algoritmo
para esse mesmo problema, já que o watershed não é o único algoritmo de segmentação que existe. Bom, quando a gente fala da categoria threshold, ele possui métodos como o Watts e o adaptativo, que normalmente são utilizados em imagens com alto contraste, e quando você precisa de algo um pouco mais rápido. Por ser um algoritmo mais simples, ele consegue encontrar uma solução de maneira mais rápida. Já a Borda, que possui algoritmos como o Khan e o Sobel, eles são ideais para quando queremos separar objetos com contornos suaves ou grudados. Já os algoritmos depois nós possuímos os algoritmos de região, que é onde o watershed ele se engloba, junto com o region grow, que ele separa objetos coloridos com contornos suaves. Depois nós temos a opção de algoritmos com clustering, como o K-means e o GMM, que eles agrupam um pixel, eles agrupam um padrão de pixel, né? Então, através da cor e da textura, e juntam eles dentro de uma única segmentação. E por fim, nós possuímos a categoria por aprendizado profundo, que seriam UNet, MESC e CNN, que são algoritmos mais que levam um pouco mais de machine learning, né? Que são um pouco mais precisam de dados para serem treinados e rotulados e possuem uma segmentação muito mais precisa desses dados, mas em contrapartida precisa de uma máquina muito potente também. Bom, o Watershed se posiciona aqui como uma solução que é um pouco mais equilibrada, mais robusta, ela é um pouco mais complexa do que o Threshold, mas mais simples que o aprendizado. Deixa eu passar isso. Bom, nessa tabela a gente acaba comparando, né, quase as abordagens. A gente só vai retirar aqui a borda que não é exatamente o mesmo modelo dos outros. Bom, nessa tabela a gente tem aqui que para separar objetos de dados, o watershed com marcadores se sai tão bem quanto as redes neurais, e bem melhor que o threshold ou clusterização. Além disso, ele não precisa de treinamento, ou depois ele permite mais controle sobre a segmentação, já que você pode utilizar a opção dele com marcador manual, e ele não precisa de treinamento, ao contrário das redes neurais. Em relação ao ruído, ele é um pouco mais sensível a isso, mas isso é algo que pode ser ajustado com pré-processamentos, visto que você pode até mesmo utilizar o threshold antes de realizar o watershed. Por fim, ele é um algoritmo que é um algoritmo interpretável, ou seja, você consegue explicar ele e por que ele segmentou daquele jeito, é o que é mais complicado no modelo de machine learning, que às vezes acaba funcionando um pouco como uma caixa preta. Bom, pode passar. Agora, olhando um pouquinho mais pela lente da eficiência, né, nós temos que o watershed ele tem uma complexidade que é próxima de linear, mas possui um pouquinho desse overhead, por causa da fila de prioridade dentro do algoritmo, que vai ser explicado mais na frente. E em velocidade ele acaba ficando um pouco no meio termo, ele é mais lento que o threshold, mas mais rápido que redes neurais. Em uso de memória, ele também é moderado, exige um pouco mais do que o threshold em clusterização, mas não é nada tão absurdo quanto, por exemplo, modelos de machine learning, de aprendizado, né? É, a paralel- Onde ele mais perde, né, essa capacidade é na paralisação, que ele não escala bem para GPUs, o método de aprendizado mais profundo, mas ainda assim é uma boa escolha, mas ainda assim é uma boa escolha para rodar em CPUs comuns. E para imagens de tamanho médio, ele escala bem, funciona de maneira aceitável e possui bons resultados quando para um computador com mais acessível, né? Bom, pode passar mais um, Gus. Bom, então partindo agora para a ideia geral do algoritmo, né? Basicamente, ele trabalha diretamente sobre duas matrizes, né? A matriz original e a matriz de marcadores. A matriz, ela é vista, ela é uma matriz cinza, né? Uma matriz de intensidades, em que cada valor representa a altura do pixel em um relevo imaginário. Então, os pixels mais escuros são os vales e os pixels mais claros são as montanhas. A matriz de marcadores, ela indica os pixels específicos que funcionam como pontos iniciais, que são os locais onde sabemos previamente que pertencem aos objetos que a gente está querendo segmentar. E o algoritmo começa, pelos pixels indicados pelos marcadores e se expande pixel a pixel. Pode passar mais um, Gus? Isso.
E aí, pode passar mais um. Isso, aí ele vai se expandindo pixel a pixel para os seus vizinhos e ocupando as áreas próximas aos pixels anteriores, desde que as alturas sejam semelhantes. E aí, cada pixel recém-ocupado, ele recebe o mesmo rótulo do marcador inicial que gerou a expansão. Quando as regiões dos rótulos diferentes se encontram, que elas vão começar a crescer e, eventualmente, elas vão se encontrar. Quando elas se encontram, o algoritmo constrói automaticamente uma fronteira, né? Uma linha de contorno que separa essas duas regiões. E, no final, é, você tem uma nova matriz. Pode passar de novo. Isso. No final, você tem uma nova matriz onde cada pixel possui um rótulo e é, possui um rótulo da sua respectiva região, ou está marcado como fronteira, permitindo uma clara segmentação da imagem, né? E aí você consegue enxergar os contornos, como naquela foto das moedas e tudo mais. Bom, então agora eu vou falar sobre a eficiência do algoritmo. E como já foi falado antes, os marcadores são os pontos iniciais para a nossa análise. E um tópico importante é justamente a utilização de uma fila de prioridade para analisar os elementos vizinhos que apresentam a menor altura com base nos pixels ao redor, para garantir que a complexidade seja menor do que O de n. Ela vai ficar O de n log de n. Isso acontece porque a fila de prioridade garante que nenhum pixel é visto mais de uma vez. Então, isso garante uma fluidez melhor no código. E por causa disso, o algoritmo não expande qualquer pixel aleatoriamente. Ele começa, na ordem de altura. Bom, e como a fila de prioridade precisa estar sempre ordenada, cada vez que um pixel é adicionado ou removido da fila, no caso, essa operação leva um tempo proporcional a log de n, onde n é o número total de pixels da imagem. E como cada pixel da imagem vai entrar e sair da fila uma única vez durante toda a execução do algoritmo, o número total de operações é proporcional a n, e cada operação custa log de n. Por isso, a eficiência geral do algoritmo é n log de n. Então, falando de uma forma resumida, então esse algoritmo organiza os pixels em uma fila que sempre entrega o menor primeiro, usando a altura como prioridade. Então, é O de n log de n. Além disso, em relação ao uso da memória, o algoritmo precisa armazenar a imagem original, a matriz de rótulo dos segmentos e a própria fila de prioridade. E esses dados crescem proporcionalmente ao número de pixels. Então, o uso de memória é linear, ou seja, O de n. E, bom, como um resumo de tudo isso, a gente viu que o tempo de execução possui uma complexidade n log de n e o consumo de memória se comporta linearmente, então com uma complexidade de O de n, o que o torna adequado para segmentar imagens de tamanho médio ou grande, desde que o processamento e a memória sejam bem administrados. E bom, espero que a nossa apresentação tenha ficado clara e que a gente tenha conseguido esclarecer todos os pontos principais da análise do algoritmo e espero que vocês tenham gostado. Obrigado. É isso.